Você sabia que a luta contra o pecado é algo muito sério? É uma verdadeira guerra. Não é uma briguinha qualquer, não. E que as consequências de perder esta guerra são drásticas. Que significa viver eternamente no inferno, afastado totalmente de Deus? Mas a boa notícia é que tem como vencer esta guerra se você quiser. Então vem aqui assistir o vídeo e saber como. Eu sou o pastor Lucas Durigon e vou acompanhar vocês nesta segunda temporada da série O Problema do Mundo e também a sua solução, que é Jesus Cristo, Salvador. Serão 7 semanas, 7 estudos e eu quero te convidar a acompanhar com a gente. Então aproveito e peço para você já curtir o vídeo, já se inscreve nesse canal e se você gostar deste conteúdo, compartilhe com alguém, faça um comentário. O livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 4 diz o seguinte: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Esse versículo nos traz pelo menos duas perspectivas logo de cara. A primeira é que para vencer o pecado, Jesus Cristo teve que dar o seu sangue. E a própria palavra de Deus também nos revela: só existe perdão de pecados com derramamento de sangue. Mas diz assim para nós: vocês não tiveram que lutar contra o pecado até derramar sangue. Por que que não? Porque Jesus derramou no meu lugar. Jesus derramou o sangue, precisou derramar o seu sangue para vencer o pecado e vencer essa luta também por mim. Assim eu não tenho que derramar o meu sangue. Por quê? O pecado só pode ser perdoado com a doação da vida. Se fosse para pagar o pecado, teríamos que dar nossa vida para pagar o pecado. E aí imagina, não ia ter ser humano na terra, porque cometeu lá o primeiro pecado com 8, 9, 10 anos de idade e morreria. Não ia ter perpetuação da espécie. Então Deus estabeleceu o sacrifício vicário de Jesus. O que é vicário? Substituto. Jesus se sacrifica no meu lugar e ele derrama o sangue dele para perdoar o meu pecado. E tem uma coisa interessante sobre isso. Como Jesus foi alguém que viveu sem pecado, quando ele derramou o seu sangue, deu a vida dele pelo pecado, ele não tendo pecado nele mesmo, ele não tendo nele mesmo nada que ele tivesse que pagar, porque se ele tivesse pecado, aquele derramamento de sangue dele, a vida dele que ele entregou, ela pagaria apenas o pecado dele. Ah, eu tenho pecado e vou morrer e pago o meu próprio pecado. Se Jesus tivesse cometido algum pecado, o sacrifício dele, a morte dele, pagaria apenas o pecado dele mesmo. Como ele não tem pecado, não teve pecado, não cometeu pecado, quando ele morre em sacrifício pelo pecado, ele morre em sacrifício em nome dos outros. Ele morre por causa dos outros. É como se mais ou menos a pessoa tivesse um crédito no céu, onde ela não tem dívidas a pagar, mas ela obtém aquele crédito, então ela usa esse crédito para pagar dívida de outro. Porque o pecado é uma dívida eterna, é uma dívida no reino celestial, no reino espiritual. Mas Jesus pagou o nosso pecado derramando o sangue dele. Aí Hebreus diz: vocês ainda não tiveram que lutar contra o pecado até derramar o seu sangue, até dar sua própria vida por causa disso. Por outro lado, este versículo nos traz uma outra perspectiva. A de que a luta contra o pecado existe, ela vai até um certo ponto da nossa parte, não chega até o ponto de termos que dar a vida por isso, mas existe uma luta, existe um combate, existe algo que temos que fazer para lutar contra o pecado. Tem uma ideia moderna que diz que já que a graça de Deus atua na minha vida quando eu peco, então vamos pecar à vontade para que eu tenha bastante graça de Deus atuando na minha vida. Pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: eu não posso abusar da graça de Cristo. Eu devo usar da graça de Cristo. Eu tenho que me valer dela quando
Eu não consigo deixar de pecar, quando por mais que eu tente, eu escorrego e acabo cometendo algo que está fora da vontade de Deus. Eu preciso me valer dessa graça e com confiança me chegar a Jesus e falar: Jesus, não consegui, me perdoa, eu preciso da tua graça para me limpar, para me purificar desse pecado que eu cometi e me ajudar a não cometê-lo de novo. Mas eu não posso fazer uso dessa graça de forma abusiva, do tipo, então vamos vivendo a vida que Jesus vai perdoar mesmo, já que ele morreu na cruz, eu posso fazer o que eu quero. Devemos e podemos usar a graça de Cristo a nosso favor, mas jamais abusar desta graça de forma consciente, porque isso equivale a vituperar o nome de Cristo. É como se você não reconhecesse, não desse valor para o grande sacrifício que ele fez na cruz. Ele sofreu muito ali para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Nós não podemos desprezar ou tratar isso como uma coisa vil, como uma coisa de menos importância, como uma coisa secundária. Nós precisamos valorizar essa graça, porque é ela que nos garante a entrada para o céu, ela que nos livra da condenação do inferno. Essa graça nos livra da ira de Deus, que com a sua justiça vai condenar aqueles que permanecerem no pecado. Mas essa graça só atua na minha vida quando eu a aceito e quando eu deixo Jesus ser o dono da minha vida, em troca desse perdão, e eu me arrependo e eu me disponho a não pecar mais. E quando eu me disponho a não pecar mais, eu estou me dispondo a tomar atitudes verdadeiras e sérias e reais na minha vida para evitar, se possível, e também para tirar o pecado da minha frente. Se eu não conseguir de nenhum jeito, eu peço perdão. Mas eu tenho que tentar numa luta que muitas vezes não é fácil. E detalhe, a vitória final dessa luta não é possível sem a graça de Jesus Cristo, a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda deles, não, você não consegue. Porém, também é verdade que eles não vão fazer por você o seu trabalho que você tem que fazer na luta contra o pecado. Aquilo que depende só de você e você é capaz de fazer, ele não vai tomar o teu lugar, não vai descer do céu, viver a sua vida no seu lugar, no sentido de fazer por você aquilo que você tem condições de fazer. A graça dele atua naquele momento em que você não tem condições, está além das tuas forças, está fora do teu controle. A graça dele te ajuda. Mas ele te ajuda desde que ele veja no seu coração a verdadeira intenção em vencer e deixar o pecado e verdadeiras ações práticas em rumo a deixar o pecado. Então não adianta nada pedir ajuda dele se toda vez que você tenta deixar o pecado da bebedeira, por exemplo, você escolhe por vontade própria, com as tuas perninhas, ir beber no bar. Se você não tomar atitude de parar de ir naquele lugar, não tem como ele te ajudar. Agora, você está em casa, fez um esforço, tomou atitude, e a vontade está te consumindo por dentro. Aquela vontade, aquele desejo de beber está te tomando por dentro. E vamos expandir isso, qualquer vício que controla ali o seu físico, seja da bebida, seja da droga, seja o vício da pornografia, seja o vício da internet, do celular, seja qualquer vício que te controle. Você está tentando se afastar, mas aquela força é maior do que você. Aí você entra com o seu pedido de oração, coloca diante de Deus e fala para ele: Senhor, eu tenho feito a minha parte. Senhor, eu tenho lutado, mas está mais forte do que eu. Me ajude com tua graça. Eu tenho certeza que se você realmente tem feito sua parte, se essa oração é sincera, ele te ajuda. Aquela vontade some, ou você consegue controlar, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Seu problema é com a internet, né? Deus pode fazer com que a internet sua caia o sinal e você não consiga conexão aí por vários dias. Aí você fica bravo, liga na operadora da internet, achando que eles estão sendo relapsos, esculachados. E ainda para trazer a situação, mostrar que é Deus mesmo fazendo, todos os outros clientes dessa operadora da internet estão com internet. Só você que está sem. Mas é Deus te livrando. É Deus te impedindo de usar a internet para te ajudar a controlar o teu problema. Às vezes é assim que a graça de Deus atua. De repente você não cancelou o serviço da internet. Pode até ser que você precise dela para o trabalho.
Mas você pediu ajuda e não estava conseguindo controlar. Estava mais forte que você. Deus pode bloquear desse jeito. Ou pode fazer que o desejo dentro de você suma. Ou aqueles amigos que frequentavam o bar com você, que vivia ali na rodinha, né? E a conversa ali com eles fazia com que vocês perdessem o controle da bebida e tomassem mais. Pode ser que esses amigos mudem de cidades, mudem de bairro, saiam de perto, daqui a pouco você vai lá, você está sozinho e não tem mais graça. É a ajuda de Deus, se você estiver fazendo a sua parte. Pode ser que Deus atue de maneiras misteriosas que você olha e não entende. Mas a graça dele sempre ajuda, se você fizer a sua parte. E por que Deus ajuda? Por que Jesus ajuda? Porque ele sabe o que é ser tentado pelo pecado. Veja só, o pecado ele é cometido na carne. Somente quando estamos nesse corpo aqui carnal é que nós cometemos pecado. Em espírito não vamos ter mais este problema. Jesus Cristo, que estava no seu trono no céu antes de descer até a terra e se tornar um homem. Lá no trono, ele não ia cometer pecado mesmo. Ele é Deus. Mas ele se submeteu a se colocar na mesma condição do que nós. Condição humana, com carne. A se colocar debaixo das tentações de Satanás. A se colocar debaixo das dificuldades da carne humana. Ou, as pessoas são mais propensas ao pecado quando estão com fome, quando estão cansadas, quando estão com algum problema. Nesses momentos, o desespero e o descontrole ali psicológico coloca as pessoas a serem mais propensas. Jesus se submeteu a tudo isso. E não pecou. Olha só, vamos dar uma olhada no que diz a palavra de Deus no mesmo livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus, que não pudesse se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que maravilhoso! Jesus Cristo ele se submeteu a vir a este mundo, viver como nós, estar debaixo das tentações, saber o que a gente sente quando somos tentados, passar pela experiência da carne, de ser tentado por Satanás, pelos problemas da vida, pelo cansaço, pela fome, pela sede. Ele passou por tudo isso, não pecou, se manteve íntegro, venceu o pecado em cada situação que se apresentou perante ele. Eu fico imaginando aquele momento em que Jesus estava sendo ali julgado, estava apanhando dos soldados antes de ser crucificado, sendo chicoteado. E a palavra de Deus diz que ele foi mudo como ovelha para o matadouro. Ele teve algumas frases só que ele respondeu algumas perguntas, mas com muita calma e serenidade, sem perder o controle, sem fazer nada fora da palavra de Deus. Mas eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso, mas que naquele momento Satanás deve ter pensado: eu vou bater tanto nesse Jesus que uma hora ele vai praguejar, uma hora ele vai falar alguma coisa, ele vai pecar, ele vai desistir, ele não vai conseguir aguentar. Eu acho que Satanás pensou: eu vou mandar as pessoas baterem tanto nele, com tanta raiva, que ele vai ter que ceder, ele vai ter que escorregar, ele vai ter que cometer um pecado. Mas Jesus não abriu a boca. Não cometeu nenhum pecado. Nenhum. Mas sentiu todas as dores das tentações e dos problemas que nós sentimos. Ele foi preso? Injustamente. Ele foi levado na noite da quinta-feira e ficou a madrugada inteira para ser julgado sexta-feira de manhã. Foi traído? Todos sabem, por Judas. Foi humilhado? No momento que ele estava na cruz, ele ficou nu. A roupa dele foi tirada, ele ficou nu na cruz. Foi desprezado? Enquanto ele carregava a cruz e subia o caminho, ele foi cuspido. As pessoas cuspiram nele. Várias pessoas. Foi afrontado fisicamente, na sua integridade física, chicoteado, coroa de espinhos. Tudo isso. Tudo isso. E eu poderia falar uma lista aqui enorme de... Foi tentado diretamente por Satanás 3 vezes seguidas, depois de um jejum de 40 dias. No momento que ele estava mais buscando a Deus, no momento que ele estava mais próximo, em oração, em consagração a Deus, foi o momento que ele foi tentado, que o diabo veio e quis fazer ele sair perdedor, e ele venceu.
Em tudo ele sabe como é ser tentado nessa carne e passar as dificuldades que nós passamos. Mas ele não pecou para poder comprar para nós a vitória, para poder comprar para nós o perdão dos pecados. Mas isso faz com que ele nos entenda. Isso o torna capaz de compreender as nossas dificuldades. E então nós podemos nos achegar ao trono da graça e dizer: Senhor, olha só, eu tentei. O Senhor viu como eu tentei. O Senhor viu como eu lutei, mas eu não consegui. Me perdoa? Então Jesus fala: eu perdoo, meu filho. Eu sei como é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas você está tentando, eu estou vendo. Eu vejo o seu coração. Eu vejo as vezes que você ora, eu vejo as vezes que você se afasta de cometer o pecado, eu vejo como você tenta, mas às vezes Satanás insiste, às vezes as coisas insistem, em alguns momentos você não conseguiu fugir, não conseguiu se afastar, aquilo te cercou, aquela armadilha te cercou e você cometeu o pecado, mas você está vindo agora pedir perdão, meu filho, e eu entendo você, e eu compreendo, e eu sei o que você está passando. Jesus, ele é capaz de saber. E quando nos achegamos a Ele desta forma, nós alcançamos misericórdia e graça, como diz ali em Hebreus. Queridos, eu não estou falando daquela pessoa desleixada que fala: vou cometer pecado mesmo, vamos embora, vamos enfiar o pé na jaca. Depois a gente vê o que faz. Eu não estou falando dessa pessoa, não. Que não se importa em tripudiar em cima do sacrifício de Jesus. Pessoas, às vezes, que até já se arrependeram, até já conheceram a palavra de Deus, até já conheceram Jesus e resolveram se afastar e tripudiar sobre o nome de Cristo, sobre o bom nome de Cristo. Não é para estes, não. Porque a palavra também diz que para estes é impossível que alcancem de novo o arrependimento. Se já conheceram uma vez, já se fizeram conhecedores e participantes da graça, e aí ficam ali pecando de forma, de propósito, vamos dizer, né? Fica pecando mesmo, querendo pecar. E para esses a Bíblia diz que é impossível voltar e conseguir se arrepender. Não é porque Deus não perdoe. Não é porque Deus não tenha graça suficiente para eles. É porque o coração vai endurecendo de tal forma que chega um ponto que a pessoa não tem mais um arrependimento sincero. É só da boca para fora. É um arrependimento de fachada. É um arrependimento de mentira. Porque aquela pessoa comete tanto pecado e já conhece a palavra de Deus, mas se insere tanto no contexto do pecado, que o coração endurece de tal forma que ela já não vê mais. Então, como o coração dessa pessoa é duro, ele não pode mais ser trabalhado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz assim: é impossível que essa pessoa alcance arrependimento de novo, porque o coração dela se deixou endurecer de tal forma que já não cabe mais a atuação do Espírito, ela já não se abre mais. Para Deus tudo é possível. Se essa pessoa se arrepender de verdade, sem problema nenhum, o perdão vem. Mas a dureza de coração vai tomando conta, né? Talvez você que esteja me ouvindo já tenha sentido isso. A sua luta para se arrepender de verdade de novo, se você quiser, para se afastar da condenação do inferno, é uma luta maior. Nós estamos dizendo aqui de Hebreus que vocês não lutaram até o sangue contra o pecado. A vitória contra o pecado exige uma luta. Não é assim, de qualquer jeito. Não é fácil vencer um vício. Não é fácil vencer um mau hábito. Não é fácil vencer um pecado que está arraigado na tua vida, mas precisa ser vencido. E se você fizer a sua parte de se esforçar, ele te ajuda. Agora, se você já fez, já conheceu Jesus, já passou pela graça, já passou por esse perdão, mas depois disso resolveu entrar no caminho de novo, de endurecer o coração e viver no pecado, e agora está querendo voltar, a sua luta é maior. Você pode conseguir, sim. Mas você vai ter que permitir quebrar esse teu coração de pedra, que foi cauterizado e endurecido pelo pecado. E talvez para Jesus fazer essa operação em você seja um pouco mais delicada e mais dolorosa do que da primeira vez. Por isso que muitos desistem. A Bíblia diz que é impossível que eles venham de novo ao arrependimento, porque o coração endurece. Não deixe chegar nesse ponto. Se você está me ouvindo, não deixe chegar no ponto que depois de ter conhecido a Cristo, você desiste e se entrega de novo ao mundo e ao pecado. Jesus Cristo te ajuda, basta pedir. Não cale a voz do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus,
Quando ele vier te mostrar o pecado que você cometeu para pedir perdão, não diga para ele, eu não quero saber, fica quieto, Espírito Santo. Não cale a voz dele. Não despreze a voz dele, eu vou dar as costas, não quero saber. Esse pecado é mais gostoso, esse pecado é prazeroso, este pecado me dá mais alegria de viver. Nem tudo é alegria. Às vezes você precisa se entristecer pelo pecado que você comete para se afastar da condenação. Mas essa luta ela existe e você precisa batalhar. Você precisa da ajuda dele, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa lutar. Então, se você quer vencer o pecado, está disposto a fazer a sua parte e reconhece que precisa da ajuda dele, de Jesus, eu te convido a orar junto comigo. Feche teus olhos. Senhor, me ajude a vencer. Me dá forças e age na minha vida com a tua graça quando as minhas forças acabarem. Mas, Senhor, me dá também sabedoria para eu saber o que eu devo fazer para me afastar do pecado. Me dá forças. Mas quando as minhas forças chegarem no fim, Senhor, não me abandones e não deixe de agir com tua graça na minha vida para vencer o pecado. Eu sei e confio no Senhor, que passou por tudo isso que eu passo, que o Senhor sabe e que o Senhor conhece as minhas dificuldades. Então eu te peço, me ajuda. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa do pecado que eu tenho cometido, que eu cometi. Me purifica, me lava com teu sangue. E me ajuda em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.